o vírus e a taça da ira de Deus. Este é o vídeo de hoje. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Igor Feitosa. Nós somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos o enorme prazer em fazer conteúdo bíblico e teológico para a sua edificação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe convido que você se inscreva no nosso canal, que você acione as notificações logo no sininho ao lado do botão inscrever-se e escolha a opção todas, para que você possa receber todas as vezes a notificação de um vídeo novo que iremos colocar aqui no canal. Temos vídeo novo aqui praticamente quase todos os dias da semana, onde nós aprendemos muito sobre as questões teológicas. No vídeo de hoje nós vamos falar exatamente sobre a questão daquilo que tem assolado não só o mundo, mas também o Brasil. Esse vírus tem dizimado e tem ceifado a vida de muitas pessoas, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. Alguns países mais, outros menos, mas uma coisa é certa, muitos têm perdido familiares, entes queridos com este vírus. E qual é a relação deste vírus com a palavra de Deus? E o que quer dizer a taça da ira de Deus? Eu vi em muitas redes sociais as pessoas dizendo que isto era a ira de Deus sobre a humanidade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que realmente é a mão de Deus, o agir de Deus, a ira de Deus sobre a vida da humanidade? Hoje eu lhe convido a nós analisarmos alguns textos da palavra de Deus e chegarmos à compreensão do que realmente se trata esse período que nós estamos vivendo. Eu convido que você fique até o final deste vídeo e deixe o seu comentário com a sua opinião. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que significa a taça na Bíblia Sagrada. Taça na Bíblia Sagrada pode ser interpretado no seu sentido literal ou também no seu sentido figurado, tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia, ela contém inúmeras figuras de linguagem e a taça é uma delas. Por isso que temos que tomar cuidado ao atribuir um simbolismo a um determinado objeto ou a uma determinada coisa na hora de se interpretar e de se aplicar um texto bíblico. O salmista Davi, ele usa esta mesma linguagem no Salmo 16, no verso de número 5, e ele diz assim: o Senhor é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Ele também menciona no Salmo 23, no verso de número 5, dizendo: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Para uma figura de linguagem, Davi fala sobre a dádiva de Deus, que é a vida. E para o outro, Davi usa a mesma figura de linguagem, mas para se referir à abundância das bênçãos de Deus. Quando olhamos as literaturas proféticas dos profetas maiores e os profetas menores, também encontramos a mesma figura da taça ou do cálice, se referindo agora de uma forma mais enfática a respeito do juízo de Deus, tanto sobre o povo impenitente, sobre o povo desobediente das demais nações, quanto também sobre um juízo iminente que viria sobre o próprio povo de Judá ou o povo de Israel. O juízo de Deus era inevitável e por isso os profetas usavam a referência da taça ou do cálice da ira de Deus. Era um julgamento de Deus para o seu povo, não só o seu povo, mas sim todas as outras nações. Quando olhamos a figura do cálice no Novo Testamento, o Novo Testamento ainda preserva a imagem
do cálice, atribuindo ao juízo de Deus sobre a humanidade ou sobre uma nação. Quando olhamos em Apocalipse, nós podemos ver que a ira de Deus é representada através do derramar dos cálices da ira de Deus. E com isso nós entendemos que Deus sempre apregoou juízo e justiça ao longo da história da humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos Deus destruindo tudo através de um grande dilúvio, colocando apenas Noé e sua família na arca e os animais a qual ele quis que viesse sobreviver. Quando nós podemos ver também o juízo de Deus sobre a imoralidade de Sodoma e Gomorra, como também, historicamente falando, sobre a vida de Nínive, após a geração que se arrependeu com a pregação de Jonas, anos depois, historicamente falando, foi destruída devido à impiedade dos seus corações. E ao longo da história do povo de Deus, nós vemos que a ira de Deus era representada através de um cálice. E que Deus usava muitas formas e ferramentas para trazer a correção ao seu povo. Desde mortes, desde invasões, destruições de cidade, peste, seca, todas as formas Deus usava para chamar a atenção do povo para um arrependimento. No nosso tempo de hoje não é diferente. O Deus está sacudindo a terra. Deus quer que a sua igreja desperte. Deus quer que o seu povo acorde. E eu não vou dizer das igrejas espalhadas pelo mundo, mas vou dizer da igreja brasileira. A igreja brasileira tem se envolvido com o materialismo e o mundanismo a cada dia que passa. Tem se tornado quase uma igreja Laodiceia, salvo alguns membros da igreja Filadélfia que ainda vivem nesta geração. Então Deus usa muitas formas e maneiras para chamar a atenção da humanidade, para se voltar para Deus novamente, para temer a Deus. E quando vem a justiça e o juízo de Deus, gente boa morre e gente ruim também morre. O maior de todos os julgamentos de Deus ainda está por vir. O cálice da ira de Deus ainda está se enchendo. E quando ele retirar a sua igreja daqui, ele derramará toda a sua ira, todo o seu furor sobre uma geração ímpia e distanciada da sua palavra. Uma geração que tem maldade em seu coração, uma geração que não tem mais amor para com o próximo. Os pais não amam mais os filhos não amam mais os pais. Há o desrespeito, a imoralidade, há exatamente tudo aquilo que aborrece a Deus, e os homens não se arrependem das suas impiedades. E é nesse momento em que a ira de Deus será derramada sobre a face da terra. O que o vírus tem a ver com a ira de Deus? Na visão do mundo, provavelmente eles pensam que é apenas mais uma pandemia que marcará a história da humanidade. Para a igreja, alguns podem pensar que é uma investida de Satanás contra a humanidade. E para outros dentro da igreja, entendem que isto é o juízo de Deus. Não o maior de todos os juízos de Deus, mas apenas um sacudir para despertar a sua igreja que ainda dorme no sono da negligência, da indolência e da falta de responsabilidade com as coisas espirituais.
esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí embaixo, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, esta mensagem com outras pessoas. E se não é inscrito no nosso canal e você ficou até aqui e gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê uma força aí para o canal O Professor continuar crescendo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, um vídeo também muito interessante, tá para vir aí no canal O Professor. Então, nos vemos logo mais. A paz do Senhor Jesus, um ótimo final de semana, uma ótima semana. Que Deus continue lhe abençoando em Cristo Jesus.